Olá, gestores, olá, administradores. Hoje nós vamos ver sobre transferência de estudantes e pensa num tópico que dá trabalho e que está dando esse ano principalmente. Aí, por isso que nós vamos ver hoje sobre esse tópico. Então, indo direto ao ponto, pessoal, nós temos aqui dois casos que nós usamos a transferência de estudantes, ou seja, vão ser dois caminhos diferentes. O primeiro é o mais comum, que a maioria já sabe, é na aba Estudantes. Aí você vai aqui em Alterações no vínculo, Transferência entre escolas no ano letivo atual e Transferir estudante. Clicando aqui, ele vai para uma abinha para você buscar o estudante. E aqui o sistema ele vai exigir realmente você procure o estudante ou pelo nome, CPF, matrícula. No caso, vamos pesquisar aqui só pelo teste aqui, o Calebão. E aí, uma vez encontrado o estudante, nós selecionamos. E um detalhe, ele só vai mostrar aqui os estudantes com status de matriculado. Por isso que o nome da operação se chama também estudantes entre escolas no ano letivo atual. E aí, pessoal, já adiantando aí um erro que alguns estavam cometendo, era nessa partezinha aqui do ano escolar. O que acontecia? Para o pessoal que queria transferir os estudantes que terminaram o ano letivo em suas unidades escolares, mas não renovaram no outro, no atual. E aí o que acontecia? Eles iam para essa aba aqui, selecionavam o ano 2021, pegava o estudante e transferia para a escola. Só que qual é o problema? Você está transferindo estudante de acordo com o ano letivo atual. Então, se você usar essa opção e colocar para 2021, você vai estar transferindo o estudante de acordo com o ano letivo de 2021. E ele não vai estar lá para a unidade escolar, o estudante transferido, no ano letivo 2022, mas sim relacionado a 2021. Então, cuidado. Nem mexa nessa parte aqui, eu oriento, né? Porque é no ano letivo atual, como a própria operação diz. Então, ele vai mostrar já o ano letivo atual para transferir os estudantes. E aí, feito isso, essa é a primeira forma que nós estamos vendo. Clica no botãozinho verde, selecionar estudante. E aí, pessoal, caso tiver alguma movimentação vinculada ao estudante, ele mostra aqui automaticamente. Esses daqui são só testes e outras demonstrações. E aí você vai aqui, tipo de transferência. Aí você tem interesse próprio, outra e transferência para a rede privada. O interesse próprio é quando é para escolas da nossa rede municipal, né, que estão dentro do SIGEDUC também. E automaticamente já aparece aqui a unidade escolar, juntamente com a etapa de ensino e o turno para você já selecionar e só você confirmar lá embaixo. Bem simples assim. E aí, uma coisa, pessoal, fiquem atentos a essa questão aqui da data da transferência, que é muito importante deixar registrado a data certinha que o estudante ele saiu ou foi transferido da sua unidade escolar, porque isso influencia também nos relatórios e influencia também na frequência do estudante, por exemplo, em uma turma que ele está vinculado, que ele estava, no caso, vinculado à sua unidade escolar anteriormente. Então isso vai influenciar na data de chegada dele, na data de saída também na sua unidade e na chegada lá na turma da outra unidade escolar. Então, fiquem atentos a essa data de transferência que vocês podem alterar. Porque se não for feita a operação no dia mesmo que o estudante está sendo transferido, você pode alterar aqui sem problema, ou digitando a data anterior, ou então selecionando aqui no calendáriozinho pequenininho, e você pode selecionar aqui também, que é outra forma de você inserir a data. Mas, propriamente dito, vamos deixar a data de hoje, que é a data, o mesmo dia que nós estamos fazendo a operação. Aí você confirme com a sua senha aqui. Aí você tem que colocar a sua senha do seu usuário atual, que está sendo usado aqui no sistema. Aí deixa eu colocar a minha senha aqui rapidinho. Efetivar a transferência. Aí você só faz a confirmação, dá um OK.
e vai ser liberado essa vaga específica na etapa que o estudante está e vai ocupar a vaga lá automaticamente da outra unidade escolar. Feito isso, já aparece aqui transferência cadastrada com sucesso e vai aparecer a solicitação de transferência, o número, o comprovante para você imprimir. E aí se você clica aqui, ele já vai abrir uma outra aba que você pode imprimir ou você pode salvar também como um PDF, como desejar, e você entregar para o responsável ou os responsáveis do estudante. E aí, feito isso, você pode ir aqui embaixo transferir outro estudante, nesse mesmo caminho, na mesma aba, ou então a gente volta aqui lá para o portal de gestão escolar. E já está feita a nossa transferência. E aí, pessoal, os outros tipos de transferência são outra, e aí simplesmente vai aparecer só para você informar a escola de destino. Aí, nesse caso, nós utilizamos essa opção para quando o estudante ele vai para fora da nossa rede ou vai para outro município. E aí, como eu já orientei algumas pessoas que tiraram dúvida, é preferível que você ponha o nome da escola de destino direitinho que o estudante vai, ou no mínimo, ou se for possível, perguntar ao responsável qual a escola prioritária que os responsáveis já estão querendo inserir o estudante, né, transferir o estudante, para não ficar lá na hora do comprovante, né, ou nos relatórios dizer que o estudante foi transferido para escola desconhecida ou escola de nome desconhecido. Ou se na pior das hipóteses, o responsável realmente não souber ou não tiver uma escola prioritária para onde o estudante vai, nesse outro município, você pode informar o município para onde o estudante está indo. Né? Bem preferível também, você pode inserir aqui. Né? O sistema ele exige que deixe escrito alguma coisa que não deixe em branco. Mas você pode informar aqui o nome da escola, se você tiver, e é muito bom já, se você tiver em mãos, ou então você pegar a escola prioritária ou ainda, no mínimo, a cidade para onde esse estudante está indo, né? E a outra opção aqui é transferência para a rede privada, que nesse caso pode ser ou para outro município, ou então mesmo dentro do nosso município, né? Só que para a rede privada. E aí, se o responsável souber você já ter essa informação em mão, você já pode escolher essa opção transferência para a rede privada. A maioria vai na opção outra, né? Geralmente, às vezes, o responsável não tem a total certeza. E aí, sempre antes pergunta ao responsável, né? Qual escola prioritária? Ou, no mínimo, se não souber de nada, você ponha, no mínimo, o município para onde o estudante ele está sendo transferido. Que, desde que não fique de uma forma também a escola desconhecida, que ainda é meio ruim para os relatórios, né? Não vai ficar tão cabível, vai ficar estranho também na hora de sair lá o comprovante. Então, se você colocar, por exemplo, um município, no mínimo, né, município Santa Cruz, ou pode ser Natal, ou qualquer outro, já vai ficar muito melhor. E aí, a segunda forma da gente transferir os estudantes, aí, pessoal, é nesse caso de o estudante, ele terminou o ano letivo anterior na sua unidade escolar, mas no ano letivo atual o responsável não veio renovar, né? Ele foi, na verdade, para outra unidade escolar, foi pedir transferência, né, para outra unidade escolar. E aí, quando é para, no caso, estudantes que não foram renovados, né, antes da renovação, aí você vai aqui na aba matrículas, aí você vai aqui na solicitação de transferência, e aí transferência por interesse próprio e solicitar transferência. Isso se for transferência dentro das unidades da nossa rede municipal de ensino no SIGEDUC. Aí solicitar transferência. E é basicamente a mesma coisa. Aí você seleciona o estudante que ele está lá parado, vamos dizer assim, que ele está pendente para ser renovado, né? Ou que não foi renovado no ano letivo atual, ele vai aparecer por aqui. E aí a mesma coisa, você seleciona no verdinho. E aí, pessoal, o que acontece? Vai aparecer aqui uma mensagem, né? Antes de prosseguir com a solicitação de transferência estudante, é necessário atualizar os dados que se pedem nessa tela. E aí você clica no xizinho, estou seguindo as orientações acima.
E aí, quais os dados que vão pedir? Os dados do endereço do aluno. E aí, eu não tenho o atual, pode ser os últimos dados, né, os mais atuais que você tiver, o mais atualizado que você tiver daquele estudante. Se por acaso o estudante ele vai para... ele se mudou, mas você ainda não sabe, dentro do nosso município, né? Ou então foi atualizado ou você não sabe ainda, você pode colocar o último atualizado. Mas se você tiver em mãos, ponha o atualizado, que é mais preferível. Aí você põe aqui, né, a questão do CEP, todas as coisas, que é obrigatório. Se não tiver número, você põe só 00, sem problema algum. Aí deixa eu colocar aqui Rua Teste. Aí colocar aqui Nova Cruz, a cidade. E aí o bairro, vamos colocar centro. Aí você pode colocar o complemento. Aí depois de preenchido esses dados, você vai lá em confirmar. E automaticamente esses dados já vai ser atualizado para o estudante lá na área dos dados pessoais dele. Se previamente já foi inserido os dados pessoais na questão do endereço do aluno, já vai aparecer ali tudo preenchido direitinho. E só vai aparecer lá para você confirmar aqueles dados. Né? Da mesma forma, só que não vai estar em branco aquela abinha. E aí, feito isso, você vai aqui ter só um passinho a mais, que é etapa de ensino, né, que o estudante irá. Você seleciona a etapa de ensino, tem várias aqui, inclusive as multisseriadas. Se você já souber previamente qual multisseriada que o estudante vai, é melhor ainda. Mas se não tiver, você deixa separado mesmo, né, e não tem problema algum. E aí, feito isso, vamos colocar aqui, por exemplo, nível 2. Você escolhe o município aqui nessa área. E aí ele vai pedir só o endereço para a escola que você vai selecionar. E aí, de acordo com o bairro que você selecionar, vai aparecer aqui a escola, a unidade escolar em questão. E aí você seleciona. Vou colocar aqui e vai aparecer o turno que estiver disponível para a unidade escolar, e se existir alguma vaga, aí vai aparecer o turno aqui para aquela unidade em questão. A mesma forma da questão da etapa de ensino ao nível, vai aparecer de acordo com o que estiver disponível lá de vagas da unidade escolar. E aí, possui irmão nessa escola, sim ou não? Isso é bom você marcar. E aí aqui você não precisa mexer, porque é uma escola alternativa, mas não precisa. Basta essa aba de cima, que é a escolha prioritária. Aí você vai aqui em motivo da transferência, né? Mudança ou mudança de endereço, que é o mais comum. E aí você digita a sua senha, solicitar transferência e vai aparecer aquela mesma telinha que a gente já acabou de ver anteriormente. E aí, depois de feito isso, basta só a escola confirmar lá no outro lado aquela transferência. E aí, pessoal, para você confirmar um estudante que foi transferido para a sua unidade escolar, a gente já vai ver aqui, vai em efetivação de matrículas, aí você vai aqui em efetivar estudante. E aí, dessa forma, você vai estar recebendo, vamos dizer assim, o estudante, né, na sua unidade escolar, mesmo ele já estando já na sua unidade, mas ele não está com a situação ainda de matriculado. Você tem que efetivar essa matrícula desse estudante. Se eu pesquisar aqui no caso desse portal, não vai aparecer nenhum estudante, porque não foi transferido nenhum estudante para cá. Mas, se aparecer normalmente o estudante, você simplesmente clica no botão verde, confirma os dados pessoais dele, que o sistema ele vai pedir de novo para você confirmar, e você efetiva o estudante e ele já está pronto para ser alocado em turma. Então é importante você fazer essa recepção desse estudante dentro do sistema, porque por mais que uma unidade escolar faça o processo de transferência, né, que ele faça o processo de transferência para você, para a sua unidade, você tem que receber lá nessa área aqui da efetivação de estudantes. E também, sempre quando necessário, você pode ir aqui nas matrículas, lá na solicitação de transferência, consultar as solicitações de transferência também, tantas que foram enviadas da sua unidade para outras, quanto também a que você recebeu. E você pode dar uma olhada aqui em todas as solicitações de transferência dos estudantes
inclusive para pegar o comprovante ou imprimir o comprovante de transferência novamente, sempre quando necessário, porque sempre vai ficar salvo aqui no sistema para ser pego. Aí, pessoal, uma coisa importante. No caso de estudante, né, que não foi renovada a matrícula, ele terminou o ano letivo atual, né, na sua unidade escolar, o ano letivo anterior, mas o ano letivo atual ele não renovou. E ele foi para uma unidade, né, ou foi para fora do nosso município, para fora da nossa rede de ensino. Aí, no caso, não tem como você informar, você não mexe. E aí, só que, como é que a gente vai poder informar ou deixar no sistema que esse estudante foi transferido para fora, né? Porque só é possível isso quando é para estudantes durante o ano letivo atual, quando ele já foi matriculado, né? Quando ele já foi renovado ou já está com situação matriculada. Mas e para esses estudantes? Aí, nesse caso, pessoal, tem uma manha que vocês podem fazer só para deixar salvo e deixar informado que aquele estudante foi transferido para fora da rede, esses que não foram renovados. E aí, basicamente, você vai atualizar as observações do estudante. Você vai aqui em Estudantes, abre Estudantes, aí você vai aqui, Alterações de Cadastro, e aí atualizar observações do estudante. Você vai cadastrar uma observação por essa aba, por essa operação. Aí, basicamente, a gente pesquisa o estudante. Aí vamos pegar aqui um aleatório, o primeiro que aparecer, seleciona o botãozinho verde. Aí você tem que pesquisar o nome do estudante, obviamente. E aí vai aparecer aqui já o nome do estudante e vai aparecer aqui a observação para você cadastrar. Aí você pode cadastrar essa observação desse estudante. Atentem por um detalhe, né? Tem aqui o ano 2022 e o ano 2021. Nesse caso, né, vocês vão ter que selecionar de acordo com o ano de 2021, porque é quando o estudante estava na sua unidade escolar. Aí no ano de 2021 você vai lá, pega o estudante relacionado ao ano letivo, né, anterior, e aí você cadastra aquela observação. Aí você põe estudante transferido para fora da rede, né, e você pode inserir até a data ou você pode inserir o ano, né, neste ano letivo, né, em 2021 ou qualquer outro ano letivo anterior, nesse caso aqui. E aí quando você cadastra, ele fica salvo uma observação de estudante. Pode ser feito várias observações, inclusive, cadastradas para todos os estudantes. E aí, pessoal, essa é a manha, a forma que você tem para deixar informado no sistema propriamente dito que aquele estudante ele foi transferido, né? Não foi renovado no ano letivo atual, mas foi transferido para uma outra rede de ensino, né? Para fora da nossa rede de ensino. E aí, aqui nas observações, você pode informar isso para deixar salvo e para ser mais fácil para nós identificarmos para onde esse estudante foi parar, sem problema algum. E aí, pessoal, uma coisa bem importante. Estava tendo muito problema na questão de transferência e principalmente na questão de duplicidade. Estava tendo alunos duplicados ou ainda alunos que não estavam dando certo, porque o pessoal estava tentando cadastrar um estudante que já existia no sistema. Porque o que acontece? Entenda essa aba aqui de cadastrar novo estudante. Essa aba, quando você cadastra um novo estudante, você não está cadastrando na sua unidade escolar, você está no seu portal, no caso, você está cadastrando no sistema Sigeduc como um todo, né, no nosso sistema. Então, uma vez cadastrado, para sempre no sistema que o estudante fica. A não ser que ele é um dos novinhos, é a primeira vez que ele está entrando, né, no nosso sistema, ou então é um estudante que vem de fora, né, de fora do nosso município. Esses são basicamente os dois casos que a gente cadastra o novo estudante. E um terceiro bem específico é caso o estudante ele foi cancelado no ano letivo anterior, vamos dizer que ele foi cancelado, foi transferido para fora do município, aí ele não terminou o ano letivo atual na sua unidade. Só que aí, nesse ano letivo atual, o estudante ele retornou. Aí o responsável veio e quis matricular o estudante novamente na sua unidade. Aí nesse caso você cadastra, porque justamente o estudante ele não terminou o ano letivo atual anterior na sua unidade.
E aí você vai fazer esse cadastro. Esse é o único caso específico, né, que a gente cadastra o estudante. E tirando esses outros dois, que é quando ele é um dos novinhos da educação infantil, ou então se ele vem de fora da nossa rede, de outro município, né, fora do nosso sistema Sigeduc. E aí, pessoal, uma coisa muito importante também, se preste atenção se o aluno, quando vier um responsável, né, para a sua unidade escolar, já pergunta se o aluno ele veio de outra unidade dentro da nossa rede, de onde ele veio. É uma pergunta obrigatória que vocês não podem deixar de fazer, porque senão vem o pessoal e cadastra um novo estudante, ou o pessoal não faz a transferência e fica dando um monte de problema de duplicação, ou então o sistema não permite cadastrar esse estudante porque ele já está matriculado ou já está em algum outro lugar dentro do sistema e ele precisa ser movimentado. E aí, pessoal, prestem bastante atenção nisso e a importância também de vocês colocarem o CPF dos alunos, né? E orientar o pai ou responsável, né, os pais ou responsáveis de pegar e gerar essa CPF desse estudante, né, se não tiver. Porque mais cedo ou mais tarde, principalmente na questão da renovação de estudante, o sistema ele vai exigir o CPF. Então, para aqueles estudantes que realmente não têm CPF, orientem aos os pais responsáveis de providenciar o mais rápido possível, porque mais cedo ou mais tarde o sistema ele vai exigir. E sem CPF não vai dar para fazer essas, né, a questão de transferência ou a questão de renovação e outras operações dentro do sistema. E vai ser um pouco mais complicado de mudar ou fazer algumas alterações na questão de qualquer informação vinculada àquele estudante. E lembrando, pessoal, qualquer operação, inclusive as de transferir estudantes, pode ser sempre estornadas, tá? Se teve algum equívoco ou algum erro, ou por acaso o responsável ele desistiu e decidiu retornar, né, a sua unidade escolar, você pode ir aqui, como vocês estão vendo aí na telinha, estornar a solicitação de transferência. E aí, se for interesse próprio, se a escola lá do outro lado, né, a unidade escolar, não fez a confirmação, né, da solicitação de transferência, não fez a efetivação dos estudantes, vai ser possível estornar a solicitação de transferência. E caso for nas outras opções do tipo outro, ou na opção do tipo rede privada, você pode se tornar aqui sem problema algum, no ano letivo atual, certo? Se o estudante voltar no ano letivo atual, né? Atentem a esse detalhe aí do ano letivo atual, principalmente nessa questão da aba estudantes. E é isso aí, acredito que vimos aqui várias coisas sobre a questão da cadastro dos estudantes e a questão também da transferência e movimentação entre estudantes nas escolas.